Flamengo e Palmeiras de mãos dadas na Libertadores. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, link na descrição. Neto palmeirense fanático traz para debate um possível favorecimento para as equipes argentinas na Libertadores. Para ele, os erros na partida do Flamengo deixam os paulistas de orelha em pé. Agora é questão de honra avançar na competição e quem sabe ter mais uma vez Flamengo e Palmeiras na final. Vamos acompanhar a análise e depois deixamos a nossa opinião. Sem mais, bora pro conteúdo agora. A coisa ficou feia para Andrés Rojas, que é o árbitro que apitou o jogo de Flamengo e Estudiantes, agora na última rodada da Libertadores no Maracanã. Isso porque não foi só no Brasil que o árbitro revoltou torcedores, inclusive até torcedores rivais. Torcedores rivais se revoltaram com o lance, a gente já vai falar disso daqui a pouco. A TV colombiana também fez duras críticas ao árbitro e inclusive a Conmebol pediu para que ele fosse excluído. A Conmebol fez um pedido à FIFA para que ele fosse excluído da Copa do Mundo Sub-20 e a FIFA acatou. Saiu agora pela manhã lá na BTP Esportes, né, matéria da UOL, que ele não irá mais apitar a Copa do Mundo. Olha só, a Conmebol solicitou à FIFA a exclusão do árbitro Andrés Rojas da próxima Copa do Mundo Sub-20 após sua atuação na vitória do Flamengo por 2-1 sobre Estudiantes. O pedido se deve ao erro na expulsão do atacante Plata no jogo de ontem. Com isso, Rojas está fora do torneio e a tendência é que não volte a apitar nesta edição da Libertadores. Agora eu quero conversar com vocês aqui, vamos lá, uma reflexão interessante agora. Galera, eu vi essa semana uma união que não é sempre que a gente vê no futebol brasileiro. Principalmente quando a gente fala em questões de arbitragem. Porque geralmente quando você tem um lance de arbitragem que envolve, por exemplo, lá, uma equipe como o Flamengo, muitos torcedores rivais, eles aproveitam para dar uma sacaneada. Ah, bem feito, é isso e aquilo, tá provando o gosto do próprio veneno. Frases assim, né? Essas frases prontas que já são clássicas. Ah, aqui não é CBF, sabe assim, esses negócios aqui, a Conmebol não é a Confederação Brasileira, não é a mamãe, etc, etc. Porém, dessa vez eu vi um movimento diferente. E eu acho que esse movimento ele é importante para servir como exemplo também aqui para dentro do nosso país quando acontecem situações como essas. Porque assim, eu acho que uma das raras vezes que eu vi isso, eu vi muitos canais de mídias rivais, eu vi canais palmeirenses, eu vi canais de torcedores do Fluminense, eu vi canais de torcedores são paulinos, eu vi até canais de torcedores corintianos criticando duramente a arbitragem e a forma como aquele lance foi um absurdo com a expulsão do jogador do Flamengo. Então teve muitos torcedores de outros clubes, pelas mídias sociais em geral, que eles acabaram, entre aspas, comprando a briga, tornando o discurso, o protesto mais forte. Ah, Neto, mas você acha que isso é capaz de fazer a Conmebol rever e voltar atrás? Se é capaz ou não, eu não sei, mas a Conmebol voltou atrás. A gente não pode reclamar da forma como a Conmebol recebeu isso, porque ela anulou o cartão do jogador, então o jogador está à disposição, ela reconheceu o erro, ela falou que a situação do VAR, da análise do VAR, ela é uma situação que no protocolo não está incluída, então ela explicou por que o VAR não pôde analisar, e agora ela está entrando ali com um afastamento do árbitro. Ou seja, ela puniu de várias formas, e até de maneira exemplar. E o resultado de tudo isso é muito positivo para os clubes brasileiros que estão ainda na competição também. Não só para o Flamengo, mas, por exemplo, para o Palmeiras. Porque o árbitro agora do jogo do Palmeiras e River, que vai ter em São Paulo na semana que vem, ele também teve envolvido aí no passado em algumas polêmicas. Só que agora o cara, ele chega lá
pressionado para fazer uma boa arbitragem. Porque ele sabe que ele pode ser cortado. Simplesmente cortado dos jogos, e isso pode prejudicar, claro, profissionalmente a carreira dele. Então os árbitros que estão lá agora, auxiliares, o VAR, eles enxergam isso de maneira ali, opa, peraí pessoal, não vamos dar bobeira. Vamos melhorar o nosso nível de atenção, vamos ter calma, vamos ter um critério equilibrado. Querendo ou não, tudo isso foi bom. Para os teóricos da conspiração, porque sempre tem a galera, né, da teoria da conspiração, alguns falam que poderia existir uma possível tentativa ali de interferência para que apenas equipes argentinas chegassem à final, ou que pelo menos uma equipe argentina chegasse na final. E que a final não fosse dominado por brasileiros, porque nos últimos anos foram apenas brasileiros que venceram a competição. Então agora, com tudo isso que aconteceu, se existisse alguma tentativa dessa conspiração ser verdadeira, eu acho que agora ela abafa e meio que cai por terra. Porque isso criou um holofote tão grande, criou um discurso tão forte nas mídias sociais de torcedores flamenguistas e até rivais, que a Conmebol teve que tomar atitudes e agora todo mundo está sendo, fiscalizado, está sendo observado. Galera, a situação ela foi tão assim, diferente do habitual, que eu vi torcedores do Flamengo, eu vi um torcedor do Flamengo que ele falou o seguinte: eu tô com tanta raiva desse favorecimento às equipes argentinas, que se o Palmeiras chegar na final, o Flamengo for desclassificado e chegar contra uma equipe argentina, eu vou torcer pro Palmeiras. E assim, muitos torcedores também rubro-negros embaixo concordando com o que o cara falou. Então, eu acho que foi uma das poucas vezes que a gente viu uma união do futebol brasileiro, pelo menos fazendo esse protesto se tornar mais forte. E a Conmebol, obviamente, ela sabe que os brasileiros consomem aquele produto. Nós somos consumidores, somos clientes da Conmebol, porque a Conmebol ela vende esses direitos para as equipes de TV e a gente vai lá e consome. Se a gente deixa de consumir, o que acontece? As equipes de TV, elas param de comprar e elas param de pagar. Peraí, não tá tendo audiência, então a gente vai parar de comprar. Aí a Conmebol, consequentemente, lucra menos. É um efeito dominó sobre tudo isso. Então, querendo ou não, nós somos consumidores da Conmebol. E ela observar esse termômetro mídia social é importante também. Eu não acho que foi por acaso, mas eu acho que as mídias sociais elas colaboram muito também para esse protesto que se ergueu. E isso vai ser benéfico, por exemplo, para o Palmeiras agora. Ou seja, o árbitro ele já entra, sabendo que a arbitragem dele vai ter que ser muito criteriosa. Ele vai ter que ser bem neutro, ele vai ter que ser bem imparcial. Porque tá todo mundo de olho neles. Assim como o árbitro que apita o jogo de Estudiantes, assim como o árbitro de Racing, assim como o árbitro do jogo do São Paulo. Todo mundo agora vai manter a atenção, porque eles não queriam. O árbitro não quis ser o protagonista, então agora ele é o protagonista de uma maneira negativa falando, porque agora ele prejudica até os colegas, né, que ficam ali naquela pressão de serem observados. Então, tudo isso que aconteceu aí no jogo do Flamengo pode ter deflagrado uma tentativa de deixar um argentino ali. Obviamente que a gente não pode acusar. Você tem os teóricos aí da conspiração que fazem vídeo acusando. Só que isso pode ser até passível de causas na justiça, jurídicas. A gente não pode acusar que isso estava acontecendo. É uma acusação muito grave. Só que agora garante que a gente provavelmente vai ter uma arbitragem mais imparcial. E você começa a neutralizar qualquer tipo de interferência que poderia estar ocorrendo. Então, muito importante o posicionamento de todos aí nas redes sociais. Óbvio que tem sempre os torcedores que zoam, tem sempre os torcedores ali que aproveitam para fazer piadinha, isso tem, mas eu vi muitos perfis de torcedores rivais saindo com críticas ali à Conmebol, à arbitragem, até mesmo porque a gente entende que na semana que vem isso pode acontecer com a gente. Então é por isso que é importante. E eu acho que é isso que falta no futebol brasileiro, porque quando acontece no futebol brasileiro, aí vira assim, né? Uma discussão generalizada. Se a gente se unir dessa forma no futebol brasileiro também, a gente melhora. Só que a CBF,
ela é mais mãe também por parte dos árbitros, porque ela não tem um pulso tão firme como a Conmebol demonstrou. E aí a gente deve reconhecer também que a Conmebol ela tomou iniciativas legais. Ela tomou condutas exemplares que passam a mensagem para outros também que, de repente, tentam fazer isso. Ficou mais longo essa parte, mas eu quis discorrer de maneira mais tranquila com vocês, a gente usar esse tempo mesmo para ter essa discussão, porque eu achei muito importante em um movimento ali que a gente vê pouco, mas poderia ver mais dentro do futebol, porque melhora o ambiente para todo mundo. Vocês podem ter certeza que ninguém vai mais tentar passar a mão agora. Antes das notícias do Flamengo, pedimos a vocês que se inscrevam no canal Opina Porco. O link ficará na descrição. Agora, tudo sobre o Flamengo. Vem ser feliz, Vini Júnior. Atacante ex-Flamengo se revolta com o técnico do Real Madrid. A relação entre Vini Júnior e o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, não parece estar em sua melhor fase, e os últimos acontecimentos dentro de campo evidenciam isso. Em uma vitória importante do time madrilenho sobre o Espanhol por 2-0, realizada neste sábado, o atacante ex-Flamengo demonstrou claramente sua insatisfação ao ser substituído de forma repentina por seu treinador, fato que não passou despercebido pela imprensa e nem pelos torcedores. A substituição ocorreu aos 32 minutos do segundo tempo, quando Alonso decidiu sacar Vini Júnior e colocar Rodrigo em seu lugar. A atitude do técnico de tirar o craque brasileiro foi suficiente para gerar uma reação visível de revolta por parte de Vini. Ele fez questão de gesticular com o treinador e, em um momento de frustração, arremessou uma garrafa no chão, sinalizando que a decisão tomada por Alonso não era bem recebida. A situação foi comentada por Xabi Alonso após o apito final, quando o treinador espanhol reconheceu que talvez a substituição não fosse a mais adequada naquele momento. Alonso admitiu que o atacante estava em boa fase e poderia ter permanecido em campo por mais tempo. Hoje lhe faltou gol, e no momento em que ele estava melhor eu o substituí. Eu poderia ter esperado um pouco para substituí-lo mais tarde. Mas eu queria trazer jogadores novos para a ponta, explicou o técnico, tentando justificar sua decisão. A decisão de Alonso foi seguida por uma reflexão sobre como a substituição também havia gerado um certo desconforto em outros jogadores, como Franco Mastantuono, que também demonstrou descontentamento ao ser trocado durante a partida. E foi a mesma coisa com Vini. Ele queria continuar, mas era para assumir o controle e precisávamos de jogadores novos. Franco também saiu um pouco irritado. Isso acontece com todos. Estou feliz com o desempenho de Vini, com o de Franco, mas há momentos em que você precisa de jogadores novos, completou o treinador. O comportamento de Vini Júnior após a substituição evidenciou uma insatisfação clara, não apenas pelo fato de ser tirado de campo, mas também pelo contexto em que o fez. Vini estava contribuindo para o desempenho ofensivo da equipe e, embora não tenha marcado gol, havia mostrado uma boa performance. Vale lembrar que no último dia 16, Xabi Alonso já havia surpreendido ao deixar Vini no banco de reservas durante a estreia do Real Madrid na Liga dos Campeões contra o Olympique de Marselha, quando o time venceu por 2-1. Naquela partida, o ex-jogador do Flamengo entrou no segundo tempo e teve um papel decisivo, sofrendo um pênalti que foi convertido por Mbappé, garantindo a vitória da equipe espanhola. Já na rodada mais recente do Campeonato Espanhol, neste sábado, 20, Vini Júnior mostrou sua importância novamente. Além de dar uma assistência crucial para o gol de Mbappé, logo no início do segundo tempo, o atacante ex-Flamengo também quase marcou um gol olímpico, acertando a trave aos 21 minutos da segunda etapa. A partida foi mais uma demonstração da qualidade técnica do jogador, que continua sendo um dos principais nomes do ataque do Real Madrid. Agora, com o calendário apertado, Vini Júnior espera que a próxima partida, marcada para terça-feira, 23, contra o Levante, seja uma oportunidade para seguir demonstrando seu valor. O atacante ex-Flamengo estará focado em evitar novas polêmicas com o treinador e seguir sua trajetória de destaque na La Liga, Luiz. Araújo convoca a torcida do Flamengo e provoca o Vasco. Clássico se vence no Brasil. O Campeonato Brasileiro segue em sua rotina de jogos decisivos e o Flamengo, que está na liderança da competição,
se prepara para mais um clássico contra o Vasco da Gama neste domingo, 21, no Maracanã pela 24ª rodada. O atacante Luiz Araújo, que tem se destacado nas últimas partidas, usou as redes sociais para convocar a torcida rubro-negra e provocar o adversário. Vamos virar a chave, nação. O foco agora é o Campeonato Brasileiro. Vamos somar os 3 pontos e seguir na liderança do campeonato. E é clássico. Clássico não se joga, se vence. Vamos com tudo, disse Luiz Araújo em vídeo publicado pelo clube. A declaração do jogador não passou despercebida pelos torcedores, que se mostraram empolgados para mais uma grande vitória diante do eterno rival. O Flamengo, atualmente com 50 pontos, segue na liderança da competição, apesar de ter uma partida a menos em relação ao vice-líder Cruzeiro. Na rodada anterior, o time rubro-negro conseguiu uma importante vitória por 2-0 sobre o Juventude, fora de casa, o que mantém a equipe firme na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O clássico contra o Vasco promete ser mais um momento importante na temporada do Flamengo, que está em boa fase e busca consolidar a liderança. A rivalidade entre as equipes sempre traz grandes emoções, e Luiz Araújo sabe da importância de um bom desempenho para manter o time na ponta da tabela. Flamengo anuncia a contratação de reforço antes de jogo contra Estudiantes. Pela Libertadores, o Flamengo segue se movimentando nos bastidores para reforçar a presença do clube tanto dentro quanto fora de campo. Em um anúncio importante nesta quinta-feira, 18, o clube anunciou que Raul Plasman, ídolo e ex-goleiro do Flamengo, será o mais novo embaixador do Mengão. Raul, que fez parte da geração de ouro do clube, acumula uma série de conquistas importantes com a camisa rubro-negra, e sua nova função será a de representar o Flamengo em eventos oficiais, além de estreitar o relacionamento com os torcedores. Raul é um símbolo de liderança, técnica e conquistas inesquecíveis. Tê-lo como embaixador é manter viva a memória do Flamengo e inspirar as futuras gerações, disse Luiz Eduardo Batista, presidente do Flamengo, ao comentar sobre a contratação do ex-goleiro. Raul Plasman se junta a uma série de outros grandes nomes que têm ajudado o Flamengo a manter sua tradição e prestígio. Raul tem um histórico notável com o Flamengo. Como goleiro, ele conquistou títulos importantes, como a Libertadores de 1981 e o Mundial de Clubes no mesmo ano. Além disso, foi um dos principais nomes em várias conquistas do Campeonato Brasileiro, tendo levantado a taça 3 vezes, 1980, 1982 e 1983, além de 4 títulos cariocas. Sua importância histórica para o clube é indiscutível, e sua nova função como embaixador é uma forma de manter viva a memória de um dos períodos mais gloriosos da história do Flamengo. Flamengo vence Estudiantes pela Libertadores, mas árbitro chileno gera polêmica falando em futebol internacional. O Flamengo se enfrentou com o Estudiantes da Argentina nesta quinta-feira, 18, pela ida das quartas de final da Libertadores. A vitória rubro-negra por 2-1 no Maracanã foi muito comemorada pelos torcedores, especialmente pelo desempenho de alguns jogadores-chave, como Gabigol e Arrascaeta. No entanto, o jogo não ficou livre de polêmicas, e o árbitro chileno Piero Mazza, que será o responsável pela arbitragem do segundo jogo, também gerou discussões. Durante a fase anterior da competição, nas oitavas de final, Mazza apitou um polêmico pênalti a favor do Estudiantes em um jogo contra o Cerro Porteño. O pênalti foi marcado nos últimos minutos da partida de ida e acabou sendo decisivo para a vitória do time argentino por 1-0. A decisão gerou revolta no time paraguaio, que considerou a marcação duvidosa. O técnico do Cerro Porteño, Diego Martínez, se mostrou insatisfeito com a arbitragem e afirmou que não concordava com várias das decisões de Mazza durante o jogo. A imprensa paraguaia também não poupou críticas ao árbitro, considerando o lance como o maior roubo da história da Libertadores. A situação gerou ainda mais tensão à medida que o Flamengo se prepara para o segundo confronto contra o Estudiantes, agora na Argentina, em La Plata, na próxima quinta-feira, 25. Com a expectativa em alta, o Flamengo encara o Estudiantes com a vantagem do primeiro jogo e busca confirmar sua classificação para a semifinal da competição.
O jogo promete ser mais uma batalha difícil, mas a equipe está motivada a seguir em frente e lutar pelo título da Libertadores. Conclusão: tanto no Brasil quanto na Europa, os jogadores do Flamengo continuam se destacando em suas respectivas competições. Vini Júnior, que ainda busca se firmar como titular absoluto no Real Madrid, vive momentos de tensão com seu técnico, mas segue mostrando sua qualidade sempre que entra em campo. Já no Brasil, o Flamengo se prepara para os clássicos e, dentro e fora de campo, reforça sua posição de força no futebol nacional e internacional. Com o apoio da torcida e o trabalho dos jogadores, o time segue em busca de mais títulos nesta temporada.